indo para cima de governadores, é um Bolsonaro diferente das lives, né? E esse é um problema que a gente pode ter. De repente, se ele volta ali quando ele vai falar com o público dele, se ele muda o tom. Mas o tom não está, pelo menos, um tom de confronto, né? Não está um tom de confronto, mas, claro, dá uma dourada na pílula da história do país na vacinação, principalmente essa questão de ter apostado todo o nosso potencial apenas na AstraZeneca em Oxford, que foi um dos principais motivos hoje, Mona Lisa. Sim, você viu guinada, Caio? Ou na hora de apurar ali a torcida em prol da guinada foi maior do que, de fato, o que a gente viu? Você viu guinada ou viu um pronunciamento mais atenuado, já que você fez essa referência aos anteriores? Eu acho que a fala dele é distinta das falas de outros pronunciamentos, né? Primeiro, o foco só em vacina, não fala nada de confronto com governadores, que tem sido uma tônica dele quase todo dia, né? E dá uma dourada na pílula na história e em toda a trajetória ali da vacinação e da história das vacinas, de aquisição de vacinas no país. Sim. O tom é outro. Agora a dúvida vai ser assim amanhã? Vai ser assim na live de quinta? Vai ser assim daqui em diante? Né? No domingo era aniversário dele ali, causou uma aglomeração em frente ao Palácio, né? Então tem uma tentativa ali de mostrar um tom abaixo, né, a ver se isso se sustenta daqui em diante. Sem dúvida. Quero ouvir também você, Renata. Fiz 2 observações aqui, anotei, claro, tudo correndo, mas o presidente disse: sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina. Não é verdade. Muitas vezes o presidente negou a Coronavac e todos nós acompanhamos. E o presidente disse também: em poucos meses seremos autossuficientes. Renata. Perfeito, Mona. Eu acho que tem 2 análises que são necessárias desse discurso do presidente que acontece nesse momento tão importante. A primeira é, afinal, né, o que ele está querendo passar com isso? Se esse questionamento que você coloca, a gente está diante de uma guinada. E o segundo é essa checagem dos dados que ele apresenta. Em relação ao primeiro ponto, até fazendo referência ao bastidor que o Caio trouxe, que é muito importante porque ele revela o que os auxiliares presidenciais querem passar de imagem do que o presidente está colocando aí em rede nacional. Se a intenção era fazer, de fato, ali um divisor de águas, a gente precisa ver as águas dos próximos dias, porque só pelo que ele fala ali, não me parece que a gente tem uma guinada. O presidente abriu a fala falando de novo da questão de preservar a economia. Ele repete muito essa frase, sempre disse que era para aliar os desafios era vírus e desemprego. Ele sempre faz essa dualidade como se alguém discordasse, né, de que há uma intenção também de preservar a economia. E ele faz ali uma tentativa de fato, polir a imagem em relação à vacina. Você falou de cara, e a gente entra um pouco na checagem. Não é verdade que o presidente sempre defendeu a vacinação como ele está tentando colocar agora e nem qualquer vacina. Ele, em lives, né, que é uma comunicação importante presidencial, ele sim colocou dúvidas sobre a eficácia da vacina. Ele disse claramente que o governo não compraria, não investiria na Coronavac. E agora, curiosamente, né, Mona Lisa, ele faz uma referência direta à Coronavac, que o governo fez uma medida provisória, liberou recursos permitindo a compra da Coronavac. Então, até isso ele quer trazer para o lado dele. Eu acho que é importante a gente colocar que não há ninguém que, nesse momento, especialistas, governadores, secretários de saúde, epidemiologistas, ninguém que diga que a vacina não é a solução, ela é a solução definitiva. O que se coloca como desafio para o país nesse momento o presidente indica que a gente vai ter 500 milhões de doses no final do ano. Tá bem, no final do ano, ou no segundo semestre, ou daqui a uns meses, o que o país precisa fazer para se segurar até lá? Essa resposta a gente não encontrou nessa fala do presidente. Se ele não criticou as medidas de restrição, ele não fez nenhum aceno nesse sentido. E aí fica, então, o questionamento. O que a gente vai fazer para que não tenhamos outros dias com mais de 3.200 mortes enquanto a vacina não chega?
Sim, quero ouvir mais ainda o Molica, muito importante ouvir então a opinião de todos os nossos analistas e também com o Naka, que chega aqui no nosso Mosaico da Informação, Fernando Nakagawa. Boa noite, bem-vindo, Naka. Molica, o presidente também disse muito em breve voltaremos à vida normal e disse que 2021 será o ano da vacinação. Pois é, mas vamos lembrar, um ponto que me chamou a atenção logo no início, quando ele fala, ele joga a culpa, a responsabilidade na variante do vírus, que é uma coisa que o ministro, agora ex-ministro Pazuello, também vinha falando muito, responsabilizando a variante do vírus pelo aumento dos casos, pelo aumento das mortes. Quando ele fala, o Brasil é o 5º país a vacinar, eu estava dando uma olhada aqui na Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o 6º país, população, vacinação, é o 48º país a vacinar. Então, quando ele também diz, ele só sempre foi a favor da vacina. Não, a gente lembra que ele comemorou quando houve a morte de um voluntário da Coronavac. Um voluntário, a morte dele não tinha nada a ver com a vacina. O presidente foi numa rede social e falou, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória quer obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. Falou que era uma vitória dele. Então, assim, falou a história do jacaré, que podia virar jacaré. Então, assim, ele está tentando adequar o discurso. A popularidade dele está caindo, as mortes, a tragédia está cada vez maior, pessoas sem vaga em hospital, pessoas com ameaça de não ter oxigênio, de não ter sedativo para aplicar no momento lá da intubação. Então, ele tenta maneirar o discurso, como o Caio frisou, a assessoria dele tenta baixar a bola, mas não é fácil. O presidente tem as convicções, você vê que ele não falou nada em distanciamento social. Nada. Que nesse momento que as vacinas não chegam, ele não falou. Mas, enfim, é o presidente tentando amenizar a imagem. Mas eu continuo com o Caio. Vamos ver quinta-feira, na live, Exato. quando ele não tem teleprompter, quando ele não está lendo o que ele fala, vamos ver o que ele fala na quinta-feira, ou no cercadinho ali do Alvorada. Mano. Exatamente, eu ia falar isso, ali as manifestações, logo cedinho, cheio de energia, ali aquela declaração ali na saída do Palácio do Alvorada para os apoiadores, geralmente ali vem muita coisa do que a gente vai ver confirmado e reagido durante o tempo. Falando em reação, tenho certeza que o Naka já foi lá, já tem também um olhar aí sobre a reação do mercado, tanto para a expectativa, né, ou para os investidores aí, gente que você pediu uma resposta, uma análise, gente que estava na expectativa do pronunciamento e aí com o pronunciamento, qual que é o saldo, Naka? Pois é, o saldo talvez seja zero e talvez essa seja a grande surpresa, porque o presidente até mencionou logo no início a economia e disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas para vacinação contra o corona e para tentar conter o desemprego. Depois não falou mais sobre economia e a ausência dos temas econômicos nesse discurso chama atenção. Talvez porque não haja muito o que anunciar neste momento sobre economia, Mona. Você não tem o auxílio emergencial, que de fato vai sair, mas é uma notícia que vai trazer valores menores, bem menores para os brasileiros, em termos em reais e também em número de brasileiros beneficiados. E a proteção ao emprego, apesar das tratativas lá em Brasília, de fato, a gente não tem nenhuma novidade, como, por exemplo, a extensão daquele programa para a manutenção do emprego. Isso tudo ainda está sendo costurado ali em Brasília, de modo a ser anunciado em breve. Por isso, talvez, como não há nada de novo nesse campo econômico ou notícias boas, talvez o presidente tenha ignorado esse assunto, colocado de lado. Essa é a grande surpresa, porque a economia sempre era um tema nas falas oficiais aí do presidente. Sim, sem dúvida, bem enfático. Naka, então, você conseguiu ouvir alguma voz importante do mercado ou as vozes vão ecoar mais fortemente? Eu recebi uma mensagem falando da ausência da economia que chamou atenção. E, de fato, não comentar de economia num momento como esse me surpreendeu, efetivamente me surpreendeu. Ainda que ele tenha mencionado ali no comecinho, achava que ele ia tratar mais da reação econômica, de como o Brasil poderia sair dessa crise, mas a ausência disso me surpreendeu. Então você aposta numa reação do mercado, então, no dia seguinte, é isso? Amanhã, mercado?
O fato é que ele não trouxe nenhuma novidade, né, Mônica? Sim. Então, acho que a ausência acaba surpreendendo aí, porque o presidente poderia, por exemplo, bater na tecla de que a gente está em recuperação ou saindo da crise, mas como isso não condiz com a realidade, não teve como ir por esse caminho. Sim, Caio, quero voltar a te ouvir. De todo mundo que estava na expectativa, o que você está recebendo aí de mensagens em relação à positividade ou não desses 3 minutos e pouco aí de pronunciamentos? 3 minutos e 21 segundos. Eu recebi de uma pessoa aqui, próxima também ao presidente, eles comemoram, eles consideram de fato uma mudança no tom, uma mudança no discurso, principalmente, se a gente for contar aí quantas vezes o presidente falou vacina em 3 minutos e 21 segundos e comparar com os discursos dele dos últimos meses, realmente falou mais. Assim, eles comemorando, né? Mas ainda tem que avaliar o impacto ainda nesse longo prazo e principalmente isso que o Mônica falou, que eu venho falando, a Renata também pincelou, vai ser assim daqui em diante, vai ser esse tom fora, sem confronto, sem chamar, sem criticar, sem atacar, é difícil. A gente tem que avaliar o impacto disso no tempo, né? E numa mudança, de fato, do presidente Jair Bolsonaro, ele vai se vacinar, ele poderia... tem muita especulação sobre se ele vai se vacinar ou não, ele poderia ter anunciado, vou me vacinar, né? Exato. Era bem mais forte do que dizer que a gente tem vacina sobrando, né? Porque não temos, sem dúvida. Isso, exatamente. Então, assim, tem que ver isso daqui em diante, né? Mas, de fato, o tom, como a gente fala no jargão popular, baixou a bola um pouco, assim, essa é a minha percepção, Mona Lisa. Sim, Renata, dava para não baixar a bola com 3.251 corpos aí na contabilidade antes de chegar a esse pronunciamento, Renata? Mona, eu queria dizer que era impossível, mas a verdade é que, se a gente olhar o retrospecto do presidente Jair Bolsonaro, seria possível. A gente já se surpreendeu diversas vezes com quadros graves e o presidente trazendo declarações que deixaram, inclusive, seus aliados alarmados. Então, a gente poderia ter tido um desfecho desse. Mas houve, de fato, um trabalho grande dos principais auxiliares do presidente nos últimos dias para que houvesse alguma sinalização. Lembrando que a gente está aí algumas horas desse encontro que foi ali trabalhado com bastante esmero pelo Palácio do Planalto, que vai trazer chefes de outros poderes. Ela acontece amanhã, também representantes dos governadores, para tentar fazer ali, construir uma imagem de que o Palácio do Planalto está tentando reagir a esse momento mais grave da crise. Agora, me parece que é claro que é importantíssimo o que o Caio falou, a gente olhar em paralelo, em oposição, contraposição a outros discursos. Mas a gente não pode perder de vista, se a gente estivesse diante de uma guinada, a gente teria o presidente fazendo um movimento mais significativo. O presidente focou em vacina de fato, pontuamos aqui, não era um entusiasta, um defensor, não empunhava essa bandeira da vacinação, mas essa defesa de que a vacinação é o caminho, ela já tem sido trabalhada pelos aliados do presidente já aqui nas últimas semanas. A militância, inclusive, incorporou. O movimento que se espera que o presidente vem sendo pressionado, e aí quando eu digo pressionado é por quem? Por aliados, por integrantes do governo, pela cúpula do Congresso, pelo empresariado, por, sim, chefes de outros poderes, judiciário, né? Eu citei o Congresso. Qual? Precisa parar de se opor às medidas de restrição. Precisa fazer uma defesa mais enfática do que temos de fazer agora, enquanto não temos vacina. Isso a gente não viu. Sem dúvida. Renata, Caio e Mônica, muito obrigada aí, mesmo no quentíssimo aí da urgência da análise, muito importante ter a clareza e a voz de vocês aqui para me ajudar, né, nesse desafio diário que é fazer grande parte de um jornal de improviso. Muito obrigada, meus pares queridos. Até já.
Gente, numa cerimônia reservada no gabinete ali do presidente, Bolsonaro deu posse ao médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Queiroga foi anunciado, para o cargo, vamos lembrar, na segunda-feira passada, 9 dias. Além, então, da ligação ali do cardiologista com empresas, o que estava travando a mudança na pasta era o destino dele, de Eduardo Pazuello, que agora sim é ex-ministro. Quem conta mais pra gente é o Nolan Robertos. Nolan, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. Obrigado. Boa noite a todos que acompanham o Expresso. O que fazer, então, agora com o ex-ministro Eduardo Pazuello? Bom, o governo estuda o seguinte, a criação de um ministério extraordinário da Amazônia. Pazuello seria o ministro deste novo ministério, estaria à frente deste novo ministério. Ainda é essa a ideia do governo federal. Desta maneira, ele continuaria com foro privilegiado, ele que é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposta omissão no colapso da saúde pública no Amazonas. A exoneração de Pazuello e também a nomeação agora do novo ministro Marcelo Queiroga foram publicadas hoje à tarde no Diário Oficial da União. E aí chama a atenção porque a nomeação foi oficializada no Diário Oficial da União depois da cerimônia de posse. Como você disse, foi uma cerimônia reservada no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. E segundo fontes do Igor Gadelha, nosso analista aqui em Brasília, da CNN Brasil, é o seguinte, o Queiroga que pediu por isso, devido à pandemia, para evitar ali aglomerações. Lembrando que Queiroga, como você bem lembrou, Mona Lisa, foi nomeado na semana passada, foi anunciado que seria o novo ministro da Saúde. Durante toda a semana ele participou de vários eventos ao lado do então ministro Eduardo Pazuello. Em entrevista à CNN Brasil, Queiroga disse o seguinte, que o grande diferencial dele para Pazuello será o compromisso com medidas de bloqueio ao vírus, ao coronavírus. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde parabenizou Marcelo Queiroga, afirmou que a população precisa de uma coordenação nacional de combate à pandemia, com ações precisas, amparadas na ciência e também com a adoção de medidas que acelerem a vacinação. Eu volto com você, Mona Lisa. Muito obrigada, Nolan. Fala mais, então, sobre o futuro de Eduardo Pazuello. Então é isso, Pazuello é oficialmente ex-ministro da Saúde, porque saiu, enfim, então, a exoneração dele. E a pergunta é, como a gente estava conversando agora com o Nolan, qual o futuro de Eduardo Pazuello? Caio Junqueira de volta aqui em mais uma apuração importante. E aí, para onde vai Pazuello, Caio? Analiso agora ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve se apresentar nessa quarta-feira ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para avaliar as possibilidades que ele poderá ter no Ministério da Defesa ou no Exército Brasileiro. Vamos lembrar que pelo menos 3 opções fora do serviço militar foram avaliadas pelo governo para alocar o Pazuello, uma secretaria ou ministério para cuidar da Amazônia. Teve também a possibilidade de uma secretaria, aquela secretaria para cuidar do programa de parcerias e investimentos, e também se falou até de uma assessoria especial do presidente da República, Ele tem uma equipe, o Bolsonaro, de assessores especiais. Mas nenhuma delas vingou a tempo da necessidade do governo de empossar logo o Marcelo Queiroga. Então a tendência, pelo menos agora há pouco, pelo que eu apurei, é que o Fernando Azevedo o acolha, em algum cargo no Ministério da Defesa, ou mesmo que em um acerto com o comandante do Exército, Edson Pujol, ele volte para o Exército Brasileiro. Mas aí tem uma segunda dificuldade. O Exército, a gente já disse aqui, vê com restrições o retorno do Pazuello para a ativa de imediato, e também não tem vaga. E para criar vaga tem que ter um processo que justifique isso dentro do Exército Brasileiro. Então a grande possibilidade hoje ali é dele ficar no entorno do ministro Fernando Azevedo, por enquanto, ali no Ministério da Defesa, que tem muitos militares que ocupam cargos no Ministério da Defesa. Essa, aparentemente, é a tendência agora à noite, Mona Lisa. Gente, hora da primeira pausa dessa edição e na volta vamos falar sobre a reunião entre os 3 poderes amanhã, bem cedinho, claro, reunião sobre a pandemia. Galton Sé. Olha, de acordo com o Palácio do Planalto, o objetivo é fortalecer a União Nacional na prevenção e combate à pandemia, um convite feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, aos demais poderes. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes, Mona Lisa.
Sem dúvida, importantíssimo, combinado, Galton. É isso, fica o convite para você ficar aqui com a gente. O intervalo é rapidinho, contando com o seu sim, que você ficará assim. Até já. Começou um novo ano e, com ele, um novo jeito de fazer negócio. E a Cielo é a parceira ideal para ajudar na sua transformação digital. Com o Cielo Digi, você tem um pacote de soluções completo para oferecer todas as possibilidades para o seu cliente. QR Code, pagamento por aproximação, Cielo Superlink, conta digital e um app para você acompanhar todas as vendas. Acesse cielo.com.br e receba uma oferta exclusiva e 100% personalizada. Cielo, com você na luta de todo dia. Dots, agora é Dots Inc. Dots, porque é um programa de fidelidade para 40 milhões de brasileiros. Inc, porque é um super app completo com programa de fidelidade, marketplace e serviços financeiros. Dots Inc. Esse plano pós-Vivo Selfie com o Disney Plus vai ser um sucesso. Aventuras espaciais, mundos incríveis e... Thor? E aí, vamos entrar no personagem para criar o Vivo Selfie Disney Plus? É, o Disney Plus está na Vivo com um plano pós que é a sua cara. Vivo Selfie Disney Plus, com assinatura do app inclusa e muita internet para assistir suas histórias favoritas. Planos pós Vivo Selfie, o plano que é a sua cara. Segundos. 4, 3, 2, 1. Boa noite. Este é o Jornal da CNN. Jornal da CNN. Apoio Santander. Invista em ações com algoritmos e analistas. Faça algo mais. JBS. Alimentando o mundo com o que há de melhor. De volta com o Expresso CNN, agora são 8 horas, virando o relógio, 57 minutos. Chegou agora, fique aqui, tem muita informação importante para você acompanhar com a gente nessa noite. Infelizmente a notícia é péssima, mas ela precisa ser reiterada para a gente mudar posicionamentos, atitudes. Vamos lá. O nosso país teve hoje mais de 3.000 mortes por causa da Covid. O número exato eu faço questão de dizer. 3.251 mortes. Os números não param de subir. E amanhã, bem cedinho, o presidente Bolsonaro se reúne então com os presidentes do Senado e da Câmara e do Supremo para falar sobre o combate à pandemia. Ministros e alguns governadores também devem participar. Quem conta mais para a gente é o Galton Sé, que está de volta. Galton, claro, todas as atenções voltadas para esse encontro. Exatamente, Mona Lisa. Reunião bem cedinho, como você bem disse, marcada então para as 8 horas da manhã lá no Palácio da Alvorada. E além da presença então dos chefes dos 3 poderes, também vão participar alguns governadores mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Participam também o Procurador-Geral da República, confirmou presença, 6 ministros, entre eles também Marcelo Queiroga, agora novo ministro da Saúde, e Eduardo Pazuello, agora ex-ministro, também irá participar. Essa reunião é justamente para a criação de um novo plano de combate à pandemia da Covid-19. De acordo com o Palácio do Planalto, o objetivo é apresentar um fortalecimento da União Nacional na prevenção e combate à pandemia da Covid-19. E amanhã o governo federal deve apresentar uma espécie de balanço das medidas todas que já foram tomadas até então, o orçamento empregado, vacinas compradas, e aproveitar então essa reunião com demais poderes, com outras visões, com governadores, buscar então uma espécie de alinhamento, buscar inclusive sugestões. É justamente o governo tentando então agora mais alinhamento
fato, nesse momento tão crítico da Covid-19 aqui no país, com números de morte crescendo, número de casos também crescendo e o número de leitos de UTIs em todo o país diminuindo. Bom, de acordo com aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira deve entregar a seguinte mensagem amanhã nessa reunião. Deve falar ao presidente que o enfrentamento é a principal matéria hoje no país e que não há clima na Câmara para se votar qualquer outro tipo de matéria que não seja, portanto, relacionada à pandemia da Covid-19. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve, nesse tom, buscando ali como única solução justamente um pacto nacional. Mona Lisa. Sim, obrigada, Galton, pelas suas informações. Quero chamar o nosso time mais uma vez, Renata, Molica e Caio, para a gente conversar. Renata, como o Galton já destacou também, mas é importante a gente pontuar isso, né? O foco de Arthur Lira, o foco também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é sim a pandemia e não pode ser outro. Isso, Mona Lisa, vai ser muito importante a gente acompanhar os desdobramentos dessa reunião de amanhã, porque os principais atores, os principais convidados estão indo armados para dar um recado contundente ao presidente. Essa tem sido as indicações nos bastidores. Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, passaram aí os últimos dias conversando com empresários, com economistas para recolher sugestões. Já deram essas sinalizações de que se o governo federal não vai, então, fazer uma guinada, né, estão ainda esperando esse tipo de coordenação por parte do Executivo, o Congresso vai começar a tomar providências. Galton falou sobre esse recado que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer dar, de que não há muito espaço para debate de outros temas. Ele convocou uma reunião com os líderes da Câmara para, depois desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro e os chefes de outros poderes, e a intenção é amarrar o que vai ser a pauta para as próximas semanas. A ideia, e eu conversei com aliados de Lira, mas também com outros líderes, a ideia, sim, é colocar ali temas relacionados à pandemia e à saúde, de certa forma interditar a tramitação de outros assuntos. É uma forma do Congresso indicar que está sensibilizado com esse momento muito específico, muito grave que o país está passando. Eu tenho escutado muito, Mona, aí nos últimos dias, de líderes do Congresso, esse temor que é crescente de que essa fatura comece a ser cobrada mais intensamente do Legislativo. Olhos voltados para o Congresso, afinal, o que o Congresso está fazendo se não se encontra, nesse momento, no governo federal, a liderança para que haja uma reação à pandemia. É esse caminho que os líderes das duas casas estão tentando encontrar. Sim, o Caio, quero te ouvir sobre a expectativa ali, então, desse tete-a-tete do presidente do Supremo, né, o ministro Luiz Fux, com o presidente Bolsonaro, claro, com todos os outros interlocutores também, especialmente, então, no dia seguinte, né, essa reunião é amanhã, no dia seguinte a essa derrota que o presidente sofreu no Supremo com a decisão do ministro Marco Aurélio, ali de dizer não para o questionamento do próprio presidente em relação aos governadores que apertaram aí as medidas restritivas, o governador do Rio Grande do Sul, da Bahia e também do Distrito Federal. Caio. Analisa, está em curso aí uma tentativa clara, né? Não vou dizer de guinada nem de divisor de águas, mas de mostrar ou de apresentar o presidente Jair Bolsonaro como condutor de uma concertação, né? E essa reunião de amanhã é essa a tentativa, tá? Frise-se, a tentativa é isso. Tanto que a reunião é na casa dele, né, Palácio da Alvorada, chamou aí líderes, né, presidentes de poderes. Então, essa é a ideia, de passar para fora, puxar para si uma tentativa de condução dessa crise, né, tendo em vista que outros poderes, principalmente não, Congresso e Supremo Tribunal Federal, já há muito, Supremo principalmente, agindo, né, e dando as diretrizes de quem deve agir e como deve agir. Né? O Supremo Tribunal Federal já desde o final do ano passado em várias decisões ali sobre a pandemia e mais recentemente, como a Renata falou aí, o Congresso avocando essa responsabilidade, porque é muito pressionado tanto nas bases dos parlamentares quanto pelos estados. E aí a gente fala de Senado Federal, que é a casa dos estados. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que não é bobo nem nada, ficou 27 anos dentro do Congresso, sabendo disso, sabendo que não há espaço vazio na política e esse espaço da condução da pandemia está sendo ocupado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, agindo, né, e puxando ali
uma reunião grande e importante, presencial, no Palácio da Alvorada, para tentar fazer parte disso, a despeito do que também a gente tem que dizer aqui que tem ali, sim, ações do governo, né? Os 20 bilhões ali, tem auxílio emergencial, mas quem está, de fato, ali à frente da condução da pandemia é o Congresso e é o Supremo. E o presidente Jair Bolsonaro, sabendo disso e pressionado pelos aliados, tentando ali puxar e entrar junto nessa concertação para tirar a gente dessa enrascada. Ótimo, Caio. Molica, com essa expectativa, então, e baseada também na informação que o Caio acabou de trazer para a gente, como Cicerone, o presidente Jair Bolsonaro, como Cicerone, levando todo mundo ali para casa, além de oferecer o café da manhã, que tem que estar reforçado, o que mais tem que estar à mesa? Aliás, vou reformular, o que não pode faltar nessa mesa para que o Palácio do Planalto, para que o presidente Bolsonaro, então, também participe das ações de uma maneira mais efetiva, mais propositiva, mais positiva, vamos dizer assim, Molica? O que falta é o presidente Jair Bolsonaro se convencer do óbvio, né? Se convencer que não adianta. O vírus é transmitido pessoa a pessoa. Se a gente não tem vacina para todo mundo e as vacinas vão demorar a chegar e quando aplicadas elas demoram a fazer efeito, nesse momento o único jeito que a gente tem para diminuir a velocidade do vírus é fazer afastamento social, né? É evitar que as pessoas se aglomerem. Agora, domingo teve uma aglomeração em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente entrou com uma ação na Justiça contra medidas de isolamento, né? contra o toque de recolher e também contra a obrigatoriedade de fechamento de comércio em determinadas áreas. O que se quer no Brasil, o que é necessário, já passou muito da hora, é ter uma coordenação nacional. Você trabalhar, olha, não vamos fechar mais aqui, vamos fechar mais ali, de repente, naqueles voos em Manaus, quando a situação em Manaus, essa variante do vírus começou a aparecer em Manaus, de repente seria necessário ali fechar os aeroportos de Manaus, só deixar alguns voos, da mesma forma que a gente não pode ir para Portugal, a gente não pode ir para a Europa, a gente não pode ir para os Estados Unidos, mas isso depende de uma coordenação nacional. Mas é praticamente impossível fazer uma coordenação nacional quando o presidente rejeita medidas básicas, consagradas universalmente, que são necessárias para diminuir a velocidade do vírus, como, por exemplo, distanciamento social. É uma situação até curiosa, porque agora a gente tem grandes empresários, banqueiros, propondo o distanciamento social, aceitando medidas de restrição, até de fechamento de comércio, e o presidente da República não. Então fica muito difícil. O que faz falta hoje no Brasil, uma coordenação nacional. Municípios e estados têm autonomia para decretar lockdown, têm autonomia para isso tudo, mas é muito difícil fazer quando a principal liderança do Brasil fica incentivando uma parte da população, os seguidores dele, que são muitos, a boicotar esse tipo de medida. Então, assim, o que falta no café da manhã é um pouco de boa vontade, um pouco de cair na real. O presidente Bolsonaro cair na real. É o que falta nesse café da manhã, Monalisa. Monalisa, 3 pontos só bem brevemente que uma fonte do Palácio do Planalto acabou de me passar, que serão os tópicos a serem apresentados, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, para a gente ver depois como vai ser. 1, União Nacional. 2, ações institucionais complementares. E 3, ações pensadas pelo Ministério da Saúde com foco na vacinação. Isso. E aí, Queiroga como ministro de verdade, né? Tá certo, Renata e Molica, obrigada. Caio continua comigo, porque nós vamos fazer uma pausa e na volta tem mais uma apuração, então, do Caio Junqueira. É isso, Caio? Tem ministro na corda bamba, mais um ministro na corda bamba, Caio? Isso, Monalisa, uma pressão muito forte, liderada ali pelo Congresso e também por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, para derrubar mais um ministro, que a gente conta depois do intervalo. Combinadíssimo. É isso, informação importante e relevante. Ainda nessa edição tem muito jornal, ainda são 9 e 8 até as 9h30 da noite. Eu, Caio, Molica, Renata, Lorival, Naca, todo o nosso time e os nossos repórteres, claro, trazendo todas as informações para vocês. Até já. Não importa o tamanho do seu negócio ou do seu patrimônio, você sempre pode crescer
melhorar. Para isso, você tem que desejar excelência, querer, empreender, se reinventar, se multiplicar. Foi assim que o Credit Suisse ganhou o Prêmio Money em 2020 em 14 categorias e foi eleito o melhor private banking do Brasil. Porque a gente sabe que você quer que a gente melhore junto com você. Venha se multiplicar, venha investir no futuro com a gente. Credit Suisse. A CNN te acompanha em todos os lugares. Você pode compartilhar, seguir